Serginho não é ninguém sem Lacraia. E Lacraia não é ninguém sem Serginho. Agora, é pra valer aquilo que você falou pro Julinho do Carmo. Sem Serginho, você não dança mais. Não tem graça. Você não se vê com outro MC. Não vejo com outro MC. É legal essa fidelidade? E eu já recebi várias propostas. Ah, E eu imagino. falei, não. E eu também sou fiel a ele. Mas este dia chegou. A dupla não existe mais. E Serginho, aqui no programa, explicou os motivos. Você acaba de ouvir um trecho do programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Esse programa, comandado pela jornalista Sônia Abrão desde 2006, é uma referência quando se trata de notícias de celebridades e dos bastidores do showbiz. No entanto, o que tornou esse programa impactante foi a notícia dada exclusivamente pela apresentadora. Notícia essa que abalou os amantes da música funk. Após 10 anos de parceria, a dupla MC Serginho e Lacraia chegou ao fim. Eu não esperava essa decisão que foi tomada, mas estava vendo ali as coisas que nós passamos juntos. E nesses últimos dias, o que mais tem vindo à minha cabeça é tudo que a gente passou junto. Nem tudo foi para televisão, mas nós passamos muita coisa junto. A história de vocês é uma história de verdade. E realmente, até os últimos dias da minha vida, eu vou ter uma gratidão muito grande pela Lacraia, porque eu não fui a lugar nenhum sozinho. Eu não dei um passo sozinho. Vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia. Bem-vindos de volta ao podcast Vai Lacraia, a história do ícone trans do funk. Aqui a história da Lacraia vai além do que os sites te contam. Afinal, nesta jornada não estamos apenas contando a história de uma artista, mas também estamos explorando o ícone do cenário artístico LGBTQIAP+, do Brasil. Sou Felipe Medeiros, estudante de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E este podcast narrativo representa o meu projeto experimental de conclusão de curso. Esse é o terceiro e último episódio e ele está apenas começando. Hoje vamos mergulhar nas últimas páginas da incrível jornada da dupla MC Serginho e Lacraia e explorar o desfecho dessa separação. Além disso, hoje iremos mergulhar nos motivos que levaram a Lacraia a seguir carreira solo. Uma jornada que não durou muito, mas que reforçou a mensagem que Lacraia sempre quis passar: ser autêntica, independente de tudo. E com pesar, é preciso revisitar um capítulo triste da história da dançarina, um momento que nos conduzirá a um ponto doloroso e crucial, marcando a conclusão deste podcast. Estamos prestes a explorar a partida precoce dela, um momento que deixou um vazio em nossos corações, assim como nos corações dos seus fãs e na cena do funk como um todo. Preparem-se para esse episódio repleto de reviravoltas e emoções enquanto exploramos os últimos momentos em vida de Lacraia e o legado que ela deixou no mundo do funk. Agora, sem mais delongas, vamos começar este episódio. No dia 22 de julho de 2009, uma manchete no jornal O Dia pegou a todos de surpresa. O mesmo jornal, lançado em 1951, apenas 6 anos antes do nascimento de MC Serginho, se tornou um jornal que marcou e segue marcando a imprensa. Contudo, foi somente após 58 anos, em 22 de julho de 2009, que suas páginas anunciaram o fim de uma das duplas mais emblemáticas no cenário do funk. Originados nos bailes funks do Jacarezinho, uma das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, MC Serginho e Lacraia, após anos de sucesso, não compartilhavam mais o palco. O mundo do funk estava prestes a sofrer uma reviravolta inesperada. Esse jornal foi o primeiro a divulgar a notícia, ganhando reconhecimento em todo o país. Logo depois, diversos sites e programas de televisão também confirmaram o ocorrido. O impacto da separação de MC Serginho e Lacraia foi sentido em toda a mídia, destacando a sua relevância na cultura popular brasileira. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Dia, naquela quarta-feira, Lacraia anunciava que a decisão de seguir sozinha partiu dela. No entanto, o motivo por trás dessa decisão foi o que mais surpreendeu os leitores daquela edição. Cansei de rebolar. Agora quero fazer as pessoas rebolarem.
Após 2 décadas de amizade e 1 década de parceria profissional, Lacraia decidiu seguir o seu caminho sozinha, o que deixou Serginho profundamente abalado. Ele não esperava que isso acontecesse, pelo menos não tão cedo, como revelou em sua entrevista no programa A Tarde é Sua, poucos dias após a notícia ter sido publicada pelo jornal O Dia. Quer dizer que a decisão partiu do Marquinhos, partiu da Lacraia, foi isso? A gente vinha trabalhando normalmente, aí nós tínhamos uma viagem para fazer até aqui para o interior de São Paulo. Ele pediu que eu fosse na casa dele, que ele queria conversar comigo. Você não pressentiu nada, assim, de fim de dupla? Não passou nada pela sua cabeça? Olha, ele já tinha falado comigo outras vezes, pô, cansado, a gente não fica com a família, já tinha reclamado outras vezes sobre isso. Mas eu não acreditei que fosse por agora, achei que ele ficasse um pouco mais. Como mencionou Serginho, estar com a família era uma prioridade para a Lacraia. Isso nos leva de volta ao que Dona Maria Alice, mãe de Lacraia, compartilhou no primeiro episódio. De acordo com ela, apesar da extrema alegria que Lacraia exibia nos shows ao lado de Serginho, em casa, o que ela realmente queria era deitar e ficar tranquila, desfrutando da intimidade familiar. Nos dias em que ele ficava em casa, só queria deitar no chão, jogado, em silêncio. Era um momento em que ele buscava esquecer a vida lá fora. Meu filho tinha o olhar distante, bem diferente do que mostrava na TV. No entanto, por mais exausta que Lacraia estivesse da agitação da vida como dançarina de funk, desistir de sua carreira artística não estava em seus planos. Foi aí que ela decidiu resgatar sonhos adormecidos, buscando uma transformação radical em sua vida. Esteja feliz. Ele vai ser DJ agora? Ele quer ser DJ. Ele já está até tocando como DJ numa casa da Zona Sul do Rio. Muito legal para ele fez o curso de DJ. E vai estar dentro do ritmo que ele é alucinado, ele gosta muito de música eletrônica. A estrela que conquistou o coração do Brasil optou por aposentar o rebolado, mas não os palcos. Conforme Serginho revelou em sua conversa com Sônia, Lacraia perseguiu um de seus desejos, que era desconhecido por muitos, tornar-se DJ de música eletrônica. Ele contou que Lacraia sentiu uma conexão especial com esse universo, que sempre atraiu a comunidade LGBTQIAP+, e era nesse cenário que ela visualizava o seu futuro. Após 1 década de colaboração, Lacraia tomou a corajosa decisão de trilhar o seu próprio caminho. Além de seu firme desejo de se tornar uma DJ, Lacraia também nutria um sonho de apresentar um programa infantil. Ela expressou sua ambição de ser a próxima Xuxa Preta, conforme mencionado em sua entrevista à revista M lá em 2007. Dessa forma, Lacraia deixou para trás a agitação ao lado de Serginho e por quase 2 anos mergulhou em uma nova fase de sua carreira. Ela participou de diversos eventos como convidada VIP, uma prática comum no final da primeira década dos anos 2000. Além disso, ela atuou como DJ em várias casas de espetáculo no Rio de Janeiro e São Paulo, e também lançou 2 músicas autorais. Essa transição na carreira de Lacraia trouxe uma série de novas experiências e desafios, moldando sua trajetória e contribuindo para sua jornada como DJ e artista solo. No seu primeiro single, intitulado Estilo Pantera Cor-de-Rosa, Lacraia deixa para trás as letras que disfarçavam experiências sexuais por meio de brincadeiras ou rimas aleatórias. Ela opta por uma abordagem mais direta, apresentando a si mesmo e com versos como "Sou Lacraia, estou dançando, rebolando até o chão, subindo, descendo, dando pinta no salão". Sou Lacraia, tô dançando, rebolando até o chão. Tô subindo, tô descendo, dando pinta no salão. Estilo Pantera Cor-de-Rosa, meu amor. Nessa música, Lacraia expressa sua identidade de forma clara e envolvente,
marcando sua entrada no mundo da música eletrônica. Ela, que havia expressado em julho de 2009 ao jornal O Dia seu cansaço em relação ao rebolado, deu um passo corajoso no início de 2010, lançando sua primeira música solo. Ela escolheu o estilo electrofunk, unindo assim as batidas que todos nós associamos ao inconfundível tema do desenho /filme A Pantera Cor-de-Rosa. Esse lançamento combinou os dois gêneros musicais que ela mais amava, apesar de haver quem argumente que o samba talvez tenha sido sua primeira paixão antes mesmo do eletrônico. De qualquer forma, sua transição para o electrofunk representou um novo capítulo emocionante em sua carreira artística. Solta a maricona que tem dentro de você. 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 Solta, bichona! Em sua segunda música lançada no mesmo ano, intitulada Solta a Maricona, Lacraia mais uma vez adotou o gênero electrofunk para transmitir a sua mensagem. Nessa faixa, ela emite ordens e incentivos para as mariconas, uma expressão comumente utilizada na comunidade LGBTQIAP+, para se referir a homossexuais com mais de 40 anos. No entanto, no contexto dessa música, a palavra é empregada de maneira mais ampla, abrangendo qualquer pessoa da comunidade que ainda não tenha se assumido publicamente perante a sociedade. A faixa se tornou um hino de celebração e empoderamento, demonstrando a influência e importância de Lacraia na cultura e no movimento LGBTQIAP+. Vamos sair do ar, vamos sair do ar, vamos sair do armário, maricona! Vamos sair do ar, vamos sair do armário, maricona! Sai do armário, sai do armário, maricona! Essas canções são verdadeiras ordens, com Lacraia incentivando as pessoas a se assumirem, saírem do armário e mostrarem ao mundo quem realmente são. Tanto o estilo Pantera Cor-de-Rosa quanto Solta Maricona segue uma estrutura simples, com apenas 2 estrofes que se repetem 4 vezes no decorrer das batidas. É interessante notar que essas são as únicas canções oficialmente disponíveis na internet lançadas por Lacraia, todas elas sem clipes e apresentações gravadas. Esse minimalismo nas produções musicais podem ter contribuído para a singularidade e autenticidade de sua música, ressaltando a mensagem direta e impactante que ela desejava transmitir. As 2 músicas, estilo Pantera Cor-de-Rosa e Solta Maricona, estão disponíveis para audição no YouTube e no Spotify, permitindo que os fãs e ouvintes apreciem a música de Lacraia. Elas marcam a despedida de Lacraia dos palcos e das picapes, encerrando um capítulo notável em sua carreira artística. Essas músicas são um legado duradouro e uma expressão de sua influência e contribuições para a cena musical e cultural LGBTQIAP+. Para além dos hits mais conhecidos, Serginho e Lacraia presentearam o público com uma variedade de músicas, que incluíam desde referências às letras compostas por Carlos Careca, em homenagem a bares emblemáticos do Rio de Janeiro. As canções da dupla foram amplamente difundidas, sendo ouvidas nas partidas de vôlei de praia do Brasil durante as Olimpíadas de Atenas em 2004, nas performances da renomada companhia de dança de Débora Coke e até mesmo no programa A Grande Família. O sucesso da dupla não estava ligado apenas aos programas de televisão, destaque esse para a canção Eguinha Pocotó, que chegou a figurar na lista das 16 músicas mais tocadas de 2003. Em um evento memorável realizado no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro, conhecido como Prêmio Tim, Lacraia foi celebrada diante de uma plateia repleta de personalidades famosas. Entretanto, não podemos ignorar que nem tudo era flores para Lacraia. Apesar de seu sucesso, ela não estava imune a ataques racistas e homofóbicos. Já jogaram latinha, a gente tá aqui para divertir o pessoal. O cu é do cara, quem tiver com inveja dá o cu também, certo, compadre? Solta esse bagulho aí de novo. Sua entrada no mundo do funk já denunciava essa triste realidade, uma vez que ela era frequentemente tratada com desrespeito,
muitas vezes sendo vista como alvo de piadas preconceituosas. O jornalista Silvio Essinge, que conversamos no último episódio, destacou um fato intrigante da trajetória da dupla. Um dos momentos mais esperados do show deles, conhecido como o Beijo da Lacraia. Nesse instante, mesmo sem saber, Lacraia estava fazendo uma declaração política e desafiando paradigmas que, até hoje, muitos na sociedade consideram tabu e distante da realidade. Esse gesto na performance da dupla tinha um significado profundo, mostrando a coragem de Lacraia e suas contribuições para a quebra de estereótipos. Ele era também o componente cênico mais importante do espetáculo do Serginho. Tinha aquela coisa dele... Tinha uma brincadeira em que o Serginho parava o show e pedia assim para você: quero ver, dou R$10 aqui para quem subir e der um beijo na boca da Lacraia. E o pessoal subia animado, os caras assim... Teve um show, no show que eu vi, o cara agarrou a Lacraia e não largou mais, assim, é de pensar, né, como é que ali em 2003, 2004, né, já tinha entre o povo, né, a fluidez sexual, né, já era uma coisa corrente, né, mesmo que o machismo não deixasse que isso ser discutido, né, isso acontecia ali na prática, nos bares, os caras completamente hétero, subiu e dava um beijo na boca da Lacraia. Segura aí, compadre. Vamos fazer diferente. A cartinha continua aqui, não vai embora não. R$50 pra beijar a boca da Lacraia. 50. Vem, São Paulinho. O São Paulinho. Vem também. Falando ainda desse momento dos shows, o fotojornalista e filmmaker Matia Max revelou em uma matéria publicada no site oficial Condzilla, intitulado A Funkeira Lacraia é um ícone dos LGBTs no Brasil. Matias contou que teve a oportunidade de registrar um vídeo da dupla em 2003, quando eles participaram do show do DJ Malboro no Team Festival, que aconteceu no Museu da Arte Moderna do Rio, o mesmo prêmio que citei há pouco. Essa noite foi de extrema importância para o funk, pois pela primeira vez um artista desse gênero participou de um festival desse calibre, dividindo o palco com atrações de renome como The White Stripes, Public Enemy e Los Hermanos. Após a apresentação desse Dinho Edoca, a dupla que regravou o Rap das Armas presente no filme Tropa de Elite, MC Serginho subiu ao palco e começou com uma emocionante homenagem a Claudinho da dupla Claudinho e Bochecha, que havia falecido em um acidente de carro no ano anterior. Você conquistou o meu coração, tô ligado. Obrigado, Claudinho, obrigado, Lacraia, obrigado, Goró, compadre. Todos aqueles que aqui estiveram e lutaram pelo funk de verdade. Matias descreve a entrada da Lacraia no palco do evento como triunfante. Abre aspas. Ela subiu ao palco vestindo um look que misturava elementos de Kelly Key e RBD e começou a dançar de forma frenética, arrancando sorrisos de todos na multidão. Fecha aspas. Matias lembrou do momento em que Serginho ofereceu R$50 para quem beijasse a boca da Lacraia. A primeira pessoa a subir foi Preta Gil, mas isso poderia ser considerado marmelada. Então, um rapaz sem camisa, com um estilo meio playboy, se juntou à brincadeira, mas acabou dando apenas um selinho tímido na dançarina e sendo expulso do palco ao som de um coro liderado por Serginho. Tem um viado querendo aparecer. É isso que você tá vendo, por favor não se assombre. É a irmã da Lacraia, eu já escolhi o nome. Não é o Baby Sauro, nem a Chita do Tarzan. Pra você que não sabia, a Lacraia tinha irmã. Com a decisão de Lacraia de buscar sua carreira solo, Serginho não perdeu tempo e pouco mais de um mês após o anúncio da separação da dupla, convidou Ângelo Beethoven, também conhecido como Gazela, para substituir Lacraia. O curioso é que Gazela é tão parecido com Lacraia que quando ela e Serginho se conheceram, o funkeiro chegou a confundi-la com sua ex-companheira. No final, Serginho apresentou sua nova parceira. E eu não posso negar, quando a Gazela foi chamada, muitos se espantaram. Nossa, é a Lacraia? Será que é uma pegadinha, uma brincadeira e eles continuam juntos? Mas não, a Gazela existe mesmo e se parece muito com a Lacraia.
Olhando de perto, a diferença é nítida, mas o figurino, a forma de dançar são bem similares. Gazela aproveita para dizer que é amiga da Lacraia e elas já se conhecem. Na época, Serginho compartilhou com o Portal Extra que cerca de 3 anos antes, em um evento no Salgueiro, começou a conversar com Gazela, pensando que ela era a Lacraia. Ela teve que esclarecer a confusão. Olha, eu não sou a Lacraia não. Isso resultou em uma situação engraçada, e o apelido de Gazela surgiu relacionado a um animal delicado. Para Serginho, se Gazela fosse um ser humano, seria uma dançarina. Gazela, por sua vez, admitiu que ficou um pouco nervosa com o convite, já que estava substituindo Lacraia, uma artista admirada. Ela já havia trabalhado ao lado de Lacraia devido à semelhança física e era chamada de Irmã de Lacraia. No entanto, em fevereiro de 2013, ela retornou como O Fantasma de Lacraia, um título que não foi bem recebido pelos fãs de Lacraia. Como é reviver a Lacraia hoje? Nossa, pra mim é uma honra de verdade, né? Até porque eu tenho essa coisa de dançar desde novo e a Lacraia só veio pra brilhantar esse mundo da gente. E pra mim é uma honra. Ai, sempre. Em uma entrevista ao jornal O Globo, durante o desfile de carnaval da Unidos do Jacarezinho em 2013, Serginho apresentou suas 2 novas dançarinas, Gazela e a Jayla Xistudão. No entanto, as comparações entre o estilo de Lacraia e Gazela ao longo dos anos foram inevitáveis e isso afetou o Serginho. Em 2014, ele tomou a decisão de seguir uma carreira solo e deixou de lado a parceria com as 2 dançarinas. Morreu hoje de manhã o dançarino de funk Lacraia, o Marco Aurélio da Silva Rosa, que ficou famoso aí em todo o Brasil, na parceria com o MC Serginho. A gente relembra aí as imagens dele, chegou a participar da Turma do Didi, fez muito sucesso com músicas como Vai Lacraia, Eguinha Pocotó. O Lacraia estava internado no Hospital Universitário Gafreguinle, na Tijuca. O hospital não divulgou a causa da morte. Já o agente dele, o agente Robson Almeida, disse que Lacraia foi internado, teve alta e depois precisou voltar ao hospital. Segundo Robson, Lacraia estava com pneumonia. No dia 11 de maio de 2011, uma notícia chocante surpreendeu milhares de pessoas. Pouco mais de 2 anos após sua separação de Serginho, Lacraia veio a falecer. A dançarina nos deixou apenas 6 dias antes do seu aniversário de 34 anos, partindo com a mesma idade que é frequentemente associada à figura de Cristo, como dizem os mais religiosos. Sua partida deixou saudade em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la, lembrando de sua influência duradoura na música e na cultura LGBTQIAP+. Lacraia estava internado no Hospital Gafreguinle, na Tijuca. O tempo em que passou na unidade e a causa da morte não foram divulgados pela assessoria do artista. Mas pessoas próximas ao dançarino disseram que ele morreu em consequência de uma pneumonia. Na época da morte de Lacraia, muitas especulações surgiram sobre os motivos que poderia ter levado a dançarina a óbito. Por trás de comentários preconceituosos, diversas doenças foram apontadas, mas nem a família nem a assessoria do hospital divulgaram os detalhes. O portal Terra, ao buscar informações, recebeu uma resposta da assessoria do hospital que, a pedido da família de Lacraia, não poderia divulgar a causa da morte. Diante desse silêncio, a imaginação das pessoas começaram a trabalhar. E por respeito à família e os admiradores de Lacraia, neste podcast não vamos reforçar o que o público especulou. No entanto, é importante mencionar o que foi revelado durante o funeral. Na ocasião, foi informado que a causa da morte de Lacraia, conforme constava no atestado de óbito, foi tuberculose aguda, seguida de insuficiência respiratória e falência de múltiplos órgãos. A dançarina estava internada no Hospital Universitário Gafreguinle, na Tijuca, subúrbio do Rio de Janeiro, onde se tratava há alguns meses de uma doença crônica que mais tarde foi apontada como pneumonia. Apesar de ter tido alta uma semana antes, ela precisou retornar ao hospital e veio a óbito devido às complicações durante o tratamento. Érica Silva, sua irmã mais nova, compartilhou durante nossa conversa que por muitos anos não conseguiu falar sobre a morte da irmã. No entanto, hoje ela se abre para relembrar com muito amor quem foi Lacraia, ou Marquinhos, como ela e Serginho o chamam. Então, a morte dele foi uma coisa muito estranha, muito sentida. Hoje eu consigo falar abertamente, mas uns anos atrás eu não conseguia
porque eu tinha uma ligação muito forte com ele, de todos os dias se falar, de todos os dias a gente estar querer perto. Ele viajava, já chegava, falava para mim, cheguei bem, que na época era Nextel, né? Ele chegava, a primeira pessoa que ele ligava era para mim, ó, cheguei, tô indo lá para casa da minha mãe, que ele morava com a minha mãe. É muito ruim, né, você se despedir de uma pessoa que você ama. E é um momento difícil, doloroso. O legado de Lacraia na cena do funk e na cultura LGBTQIAP+, era evidente, e sua partida deixou uma lacuna que nunca seria completamente preenchida. Sua influência e carisma eram verdadeiramente únicos. Érica relembra o momento da partida de Lacraia como um momento de profunda revelação. Foi nesse momento que ela percebeu o imenso amor que as pessoas nutriam por sua irmã. O quão querida Lacraia era, não apenas pela comunidade do Jacarezinho, mas também por seus fãs e por diversas celebridades cariocas. Mas também foi um momento que eu olhei quantas pessoas amavam ele, porque o enterro dele estava lotado, tanto pessoas famosas como pessoas anônimas, fãs chorando o tempo todo, e foi um sentimento estranho, porque a gente nunca viveu isso. Você enterrar uma pessoa que você ama muito e muito nova, né? E saber que a pessoa tem uma vida pela frente é muito ruim. Mas hoje a gente consegue falar bem. Érica compartilha o sentimento profundo que sua mãe, Dona Maria Alice, ainda carrega devido à falta de Lacraia, e como poderia ser diferente. Ela recorda que a rotina que tinham antes nunca mais foi a mesma, e a ausência da Lacraia criou um vazio que nunca poderá ser preenchido. Esse vazio é especialmente sentido nos momentos em que estavam juntas, nas datas comemorativas e nos lugares que costumavam frequentar. A minha mãe até hoje sofre, né? Como todas as mães que perdem um filho. A gente sempre comenta dia de domingo sobre ele, a maioria das vezes. E é um sentimento muito estranho. Minha mãe não comemora mais Dia das Mães igual ela comemorava. A gente pode levar ela para o lugar que for, fazer o que for, você vê que ela tá ali, mas a cabeça dela não tá ali. Mãe, né? Para noticiar a morte de Lacraia, o site UOL se baseou em um tweet de David Brasil, e na época postou em sua rede social: Ô meu Pai Celestial, acabei de receber uma notícia tão triste. A animadíssima Lacraia faleceu hoje às 5 horas da manhã. Que Deus a tenha. Amados, não sei a causa. Ela estava dodói. Cheguei a visitá-la na sexta-feira. Hoje cedo, sua irmã me ligou dando a triste notícia. Segundo David, foi a própria irmã de Lacraia que lhe deu a notícia. Em questão de minutos, a notícia da morte de Lacraia dominou os trending topics do Twitter. O seu nome ocupou o primeiro lugar no Trend Topics do Rio de Janeiro, do Brasil e o segundo lugar a nível mundial. O impacto e a comoção gerada por sua partida foram sentidas não apenas localmente, mas em todo o mundo, evidenciando a grandeza de sua influência. O velório ocorreu na Capela Santa Rita de Cássia, em Iaúma, no Rio de Janeiro. Lá, a família, fãs e celebridades se despediram de Lacraia, prestando suas últimas homenagens à dançarina. Sônia Abrão, e na manhã desta quarta-feira aconteceu o enterro do Marco Aurélio, a Lacraia, que fez tanto sucesso e deu tanta alegria para o povo brasileiro. A gente acompanhou tudo de perto. Como você pode ver, muita gente aqui na capela do cemitério de Inhaúma, muita gente querendo dar o último adeus, um abraço, enfim. É difícil olhar, não chorar, não sentir, sabe? É uma dor muito grande. O Marquinhos é um amigo de tudo, sempre está do seu lado, ajudando para tudo que você precisa. Se você está triste, ele vinha, fazia você ficar alegre, pegava um momento de tristeza e fazia um momento de alegria. Além dos amigos e familiares, os fãs do Lacraia também prestaram a última homenagem ao dançarino. Você está aqui desde que horas? Estou aqui desde 6 horas da manhã. Você era fã do dançarino, do Lacraia? Muito, muito mesmo. Eu gostava muito dele, muito. A gente, quando ama um fã, assim, ama um famoso, a gente gosta mesmo de coração. Então, tô aqui como família mesmo, como amigo também. O sepultamento ocorreu no dia seguinte à sua morte, no dia 12 de maio. O corpo foi enterrado no cemitério de Iaúma. Nesse momento, os amigos e os familiares ajudam a carregar o caixão do dançarino para o início do cortejo. O caixão está sendo retirado agora da capela e a gente percebe no rosto dos amigos, dos familiares,
do Lacraia, muita tristeza nesse último adeus que está sendo dado a ele. Muitas personalidades do mundo do funk também estão aqui. O corpo do dançarino sai da capela em cortejo e segue para o cemitério de Auma, onde vai ser enterrado. A família reunida nesse momento de tristeza, a mãe, ela não consegue andar sozinha, está sendo amparada por uma das filhas. Os familiares e amigos aproveitam os últimos minutos. Segundo informações, uma multidão acompanhou o cortejo fúnebre. Quando o caixão chegou à sepultura, uma longa salva de palmas e cânticos do refrão de Vai Lacraia, o sucesso que tornou Lacraia famosa, ecoou no local. Foi um tributo emocional à artista que marcou a cena do funk carioca. Agora é um momento mesmo de maior tristeza, muito choro de todos. Segundo os amigos, o sonho... Amigos de Lacraia compartilharam que um dos grandes desejos da dançarina não pôde ser realizado. Ela ansiava ser enterrada em um caixão cor-de-rosa, uma tonalidade que marcou seus figurinos de shows e fazia parte das roupas que mais apreciava em seu dia a dia. A família fez o possível para atender a esse desejo, mas infelizmente não houve tempo para providenciar um caixão nessa cor, e seu último pedido não pôde ser concretizado. A alternativa encontrada foi enfeitar o caixão e todo o ambiente com flores na cor de rosa, como uma forma de honrar a memória e os gostos de Lacraia. Foi uma maneira tocante de homenagear a dançarina que deixou sua marca inconfundível. Uma das coisas que ela sempre falava, isso é coisa em off, e ela não falava para todo mundo. Se um dia eu vier a falecer, uma coisa vocês podem ter certeza, eu quero alegria, meu caixão tem que ser completamente rosa, e as rosas que tem que ser rosa, da cor rosa mesmo, não vermelha nem nada. Eu quero tudo rosa, era a cor dela preferida. Então hoje a gente até mandou fazer algumas coisas com as cores rosas, algumas pessoas vieram com cores rosas para fazer essa homenagem para ela. Quem conta essa história com mais profundidade é Érica, que compartilha o tão significativo foi proporcionar um enterro digno para sua irmã. O desejo dele sempre falou do caixão rosa, não foi possível, porque a gente sabe que é tudo muito caro. E graças a Deus, a minha mãe, desde muitos anos, paga esse plano funeral Rio Pax. A gente não dependeu de artista nenhum, não dependemos de ajuda de ninguém, nem de Serginho. Minha mãe que fez o enterro do filho dela. Minha mãe que proporcionou um enterro digno para ele, entanto que foi gaveta, não foi chão. Porque eu falei que eu só ia enterrar meu irmão se fosse na gaveta. E foi feita a minha vontade, mas eu enterrei ele todo de rosa, a roupa que ele mais gostava. E foi isso. Lacraia cumpriu uma triste estatística que infelizmente é comum no Brasil, onde muitas travestis enfrentam uma morte prematura devido à transfobia, apagamento e diversas formas de violência. Uma das mais influentes escritoras do século XX, a americana assumidamente lésbica Gertrude Stein, proclamou: "Você é visto como tolo se dança, você é visto como tolo se não dança, então é melhor que você dance." Lacraia optou por dançar. Vai! No mundo do entretenimento, o legado de Lacraia perdura, ecoando através do tempo. Mesmo após sua partida, seu espírito permanece presente, especialmente nos corações dos fãs, e notavelmente de seu parceiro de longa data, o MC Serginho. Serginho compartilhou conosco um testemunho emocionante que revela como Lacraia continua a brilhar nos palcos e nas memórias de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Bola, susto. Toma eu. Eu chego numa cidade do interior, aí a senhora chega pra mim e fala assim... A senhora chorando, ela falou pra mim assim... Aí, Serginho, eu tô olhando você andar desde lá de baixo e eu tô vendo a sua companheira aí do seu lado, te olhando. Caralho. Caraca. Aí Coisa linda, hein, meu? a gente desaba. As palavras de Serginho nos lembram que a energia única e o carisma de Lacraia transcenderam a mortalidade.
ela continua a dançar nos corações de seus fãs, mantendo viva a alegria e o espírito que ela trouxe ao mundo do entretenimento. Quando perguntamos a Serginho sobre como ele se sente em relação à perda de Lacraia e qual foi a influência dela em sua vida, ele compartilhou conosco palavras que ecoam de maneira profunda e emocionante. E hoje viver sem o Marquinho é uma tristeza muito grande, porque eu não fui a lugar nenhum sozinho, né? Eu não fiz nada sozinho. Tudo que eu conquistei, o carinho das pessoas, foi Serginho e Lacraia. Hoje, quando eu passo na rua, o pessoal nem me grita Serginho, porque o pessoal grita, ô Lacraia, ô Lacraia. E é legal pra caramba esse reconhecimento, é sinal que o pessoal não esqueceu dele. Em 2018, durante a gravação do DVD do Bonde do Tigrão, Serginho protagonizou um momento de profunda emoção. Enquanto estava no palco, uma surpresa inesperada o aguardava, uma sósia de Lacraia. A visão do sósia de sua querida parceira provocou uma enxurrada de sentimentos em Serginho, que não conseguiu conter as lágrimas. Para ele, deve ser muito complicado. Porque perder um amigo não é fácil. Não era um irmão, não era nem um amigo, né, irmão? E o Tite, ele fica idêntico ao Marquinho que a gente conhecia como Lacraia. Bate palma pra Lacraia, por favor, gente. Bate palma pro Serginho. A galera quer te ouvir. Serginho, sempre emocional, tem plena consciência da incrível importância da Lacraia em sua vida e carreira. E durante nossa conversa, que teve início às 9h20 da manhã de uma calma quinta-feira, ele expressou essa gratidão mais uma vez. Enquanto descrevia a dolorosa saudade da sua ex-parceira e amiga de vida, agradeceu a Lacraia e não conseguiu conter as emoções. Então, a Lacraia vive em mim, né? Só das pessoas olharem e me chamar de Lacraia, é sinal que eles não esqueceram e que ela tá viva em mim. A Lacraia é eterna. E, caramba, é difícil a Pampa falar da saudade dela. Mas o tempo é de Deus, né? O tempo foi perfeito. Ele viveu intensamente tudo que ele queria viver. E agora tá lá de cima olhando por todos nós. Valeu, Felipe. É basicamente isso aí, amigo. Lacraia, além de se tornar uma figura icônica no cenário do funk carioca, desafiou estereótipos de gênero e superou barreiras sociais por meio de sua arte e presença marcante. Silvio Essinge destacou em seu livro Batidão, uma história do funk, como além de seu significado para o funk, Lacraia foi responsável por toda uma transformação social. Durante nossa conversa, Silvio relembrou uma fala do saudoso Mr. Catra, no qual destacava a força e ternura de Lacraia. E eu lembro muito do Mr. Catra dizendo que o Lacraia era o cara mais homem que ele conhecia. Mas eu tenho certeza que o Catra disse não no sentido da masculinidade, mas assim da hombridade, né? Lacraia era o cara que assim, bancava os próprios BOs, né? Resolvia todas as fitas dele sem se amedrontar. Era um cara muito corajoso e ao mesmo tempo muito carinhoso, né? Ele tinha essa dureza e essa ternura assim da mesma pessoa. Essa é a memória que eu tenho ainda do Marquinhos. Como mulher trans, a trajetória de Lacraia ganhou ainda mais importância ao reconhecermos o papel fundamental que ela desempenhou como uma figura representativa e inspiradora na comunidade LGBTQIAP+. No cenário atual do Brasil, aprofundar a discussão sobre raça, sexualidade e identidade de gênero torna-se fundamental para compreender a ampla diversidade e os desafios que nossa sociedade enfrenta. A história de Lacraia, uma mulher trans do Jacarezinho, Rio de Janeiro, é um exemplo marcante da luta contra o preconceito. Sua trajetória como dançarina de funk a levou à fama, mas também expôs a riscos constantes em um ambiente hostil. A história de Lacraia ilustra como sua identidade de gênero e raça a tornaram vulnerável, mas sua persistência a transformou em um ícone de resistência. Tem o antes da Lacraia e o depois. Porque o movimento LGBT, hoje tem um montão de letra, eles eram olhados de forma estranha, isso mesmo dito por eles. Nós chegamos numa cidade onde nós fomos recebidos por mais de 50 lacraias. E o rapaz falou uma coisa que eu vou levar
pro túmulo comigo. Ele me deu um beijo, eles me abraçam, me beijam. Eu não tenho neurose nenhuma disso, entendeu? Eu entendo a gratidão deles por mim e a minha gratidão por eles é a mesma. Porque se não fosse por eles, eu também não tinha ido adiante. Com certeza. Né? Então ele falou o seguinte: Serginho, antigamente, quando a gente andava na rua, o pessoal, ó que viado escroto, ó que não sei o quê. Hoje, quando a gente passa, eles dão um sorriso e falam, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai. No início dos anos 2000, o mundo conheceu uma dupla que estava prestes a se tornar uma sensação nos palcos cariocas. Lacraia, a dançarina destemida, e MC Serginho, o mestre das batidas, começaram a conquistar os palcos e as atenções. Porém, esses eram tempos em que a pauta dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, e a discussão de gênero ainda eram muito tímidas no mundo do entretenimento. Apesar da explosão da música Eguinha Pocotó, que catapultou Lacraia para o estrelato e a levou a inúmeros programas de TV, o espaço para a comunidade LGBTQIAP+, era limitado e muitas vezes tratado como piadas que faziam pouco caso de sua identidade. Olha a busanfa de passarinho da Lacraia. Lacraia do céu precisa fazer o B.O., irmão, roubaram a bunda. Coisa horrorosa. Mas você vê no... À medida que os anos avançaram, uma triste realidade se tornou clara. O Brasil ainda enfrenta desafios significativos na garantia dos direitos das pessoas trans. De forma alarmante, o Brasil detém o triste título de ser o país que mais registra assassinatos de pessoas transgêneros. A expectativa de vida desse grupo é desesperadoramente baixa, frequentemente não ultrapassando os 35 anos. No entanto, não podemos ignorar o que está acontecendo no universo do funk, especialmente com a influência da internet. O funk se transformou em um espaço onde as mulheres trans encontraram uma plataforma para exibir os seus talentos e moldar as suas carreiras. A presença de figuras como Lacraia foi fundamental para abrir caminhos para outras cantoras trans alcançarem o sucesso e o reconhecimento que merecem. Nomes como Mulher Pepita, MC Chuchu, Mulher Banana e MC Beyonda são exemplos de artistas que estão trilhando seus próprios caminhos, inspirados na trajetória pioneira de Lacraia. Eu acho que a Lacraia me inspirou muito. Um momento fascinante que ilustra essa mudança no cenário do funk é a história da Pepita. Durante uma entrevista para o podcast Pod Delas, Pepita compartilhou sua jornada de sucesso, tornando-se a primeira mulher trans a alcançar o topo do iTunes Brasil. Uma conquista que aconteceu não apenas uma vez, mas várias vezes. Enquanto conversava sobre suas realizações, ela não deixou de mencionar a Lacraia como uma de suas principais influências artísticas. A Lacraia saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro chamado Jacarezinho. Mandar um beijo para a família do Jacarezinho, junto com o Serginho, e mudou muitas histórias. O impacto de Lacraia na cena musical e no movimento LGBTQIAP+, é imensurável, e sua história continua a inspirar uma nova geração de artistas a conquistar o seu espaço. Assim como Lacraia abriu caminho para tantos, artistas como MC Pepita seguem pavimentando o caminho, promovendo a igualdade e diversidade no cenário musical brasileiro. À medida que encerramos esta parte do podcast, lembramos a importância de explorar e apoiar as vozes diversas e talentos que moldaram nosso cenário musical. O Brasil é rico em histórias e talentos únicos, e é nossa missão abraçar essa diversidade e construir um futuro mais inclusivo e vibrante. Lacraia e tantos outros artistas trans não são apenas ícones, mas são agentes de transformação, demonstrando que a música é um espaço para todos, independentemente de sua identidade de gênero. E esta é uma melodia que esperamos que continue ecoando por muitas gerações. Eu não falei bonita, eu não falei pintosa, eu não falei Patrícia, eu não falei gostosa, nem menino, menina, muito menos princesa. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Chama a beleza, chama. Chegamos ao fim deste episódio, uma jornada através da vida de Lacraia, uma lenda do funk carioca que deixou sua marca na história da música brasileira e na luta pela representatividade. A jornada de Lacraia não apenas a transformou em uma lenda do funk carioca, mas também moldou a vida daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua memória continua a brilhar, alimentando a chama da inspiração. Neste episódio, mergulhamos nas raízes do funk carioca e exploramos como Lacraia desafiou não apenas o ritmo, mas também os estereótipos de gênero e as adversidades sociais, provando que a música é um poderoso veículo para a mudança e a representatividade. À medida que encerro este episódio,
convidamos você a continuar explorando não apenas a música de Lacraia, mas também as histórias inspiradoras de outros artistas que deixaram sua marca no cenário musical brasileiro. O funk carioca é muito mais do que um gênero musical. É uma manifestação cultural que abraça as vozes únicas que o compõem. A emoção de saber que Lacraia permanece viva em nossas memórias e coração é algo que me aquece. Sua alegria e talento jamais serão esquecidos, e o seu legado continua brilhando para iluminar o caminho de todos nós. Descanse em paz, Lacraia, e obrigado por tudo que você nos proporcionou. Sua luz brilhará para sempre. Eu sou Felipe Medeiros, aluno de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E este trabalho representa o meu projeto experimental que servirá como trabalho de conclusão de curso. Gostaria de expressar a minha profunda gratidão ao professor Michael Groth, que me orientou ao longo deste processo. Chegamos ao fim deste episódio com muita emoção e aprendizado. Ao recontar a história de Lacraia, espero ter honrado sua memória e inspirado todos vocês a refletirem sobre a importância da música e da cultura no nosso mundo. Foi uma jornada incrível explorar a vida dessa artista icônica e compartilhá-la com vocês. Agradeço por me acompanharem ao longo deste caminho e espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam, a música e a arte têm o poder de promover inclusão, diversidade e respeito em nossa sociedade. Assim como Lacraia e tantos outros demonstraram, a música é uma força que transcende fronteiras, quebra barreiras e inspira o mundo a dançar ao ritmo da diversidade. Com isso, encerramos este episódio com a promessa de que mais histórias inspiradoras da música e da cultura estão por vir. Até uma próxima!